ar mais uma edição do nosso Tropicast. Bárbara Vita presente, o nosso convidado de hoje. Que convidado, gente tá hein? Chique, hein, Fabinho? Chique demais, Dr. Cláudio Ambrosio. Muito obrigada. Tá aqui com a gente no Tropicast. Endocrinologista. Estudou em Harvard, estudou em Berlim. Pós-graduado, hein? Pós-graduado, viajou o mundo todo pra estudar endocrinologia e acabou, né, aumentando a área de atuação, doutor. Exatamente, como é que foi? Porque eu também queria agradecer o convite. Imagina. Espero poder passar muitas informações aqui, que vai deixar o público curioso de saber. Tenho certeza que a gente vai falar coisa nova aqui para vocês hoje. Nossa, tenho muita certeza, porque a gente recebeu a pauta, né, o seu currículo, basicamente, que é Então, enorme. olha aqui. Exatamente. Fraco não, hein? E aí, você, endocrinologista, a gente associa a parte endócrina do corpo com o hormônio, com menopausa, digamos assim. Isso, A TPM. E alguém, sei lá, alguma coisa em relação à tireoide, que hormônio e tudo mais. E parece que a função de endocrinologista para ali, né? A gente só vai ver essa parte, regulou, pronto, não precisa mais do endócrino. O que o endócrino faz, na verdade? Qual é a área de atuação Então, dele? o endócrino, nós somos membros da Sociedade Brasileira de Endócrino e Metabolismo. Então, geralmente, quando a gente fala em endócrino, a gente pensa em doença, né? Então, diabetes, por exemplo, tireoide, são doenças comuns. Por exemplo, hoje a diabetes está atingindo em torno de 8 a 9% da população. Nossa, é quase bastante. que uma pessoa em 10 que você vê na rua. É muita, a incidência é muito alta. A tireoide em torno de 4% nas mulheres, que também não é baixo, né? Então, são as doenças endócrinas. Acontece que tem uma parte, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela não está necessariamente doente, mas ela quer ficar a melhor versão dela mesma. Então, o endócrino também cuida dessa parte de emagrecimento, esses hormônios que participam do bom metabolismo, seja ele o metabolismo feminino, seja o metabolismo orgânico padrão, como, por exemplo, a tireoide. Entendi. Né? E assim, doutor, porque somos bem leigos mesmo, né, nessa parte. Vou falar todas as minhas dúvidas Pode aqui. tirar. É bom que você pergunta para as pessoas que estão ouvindo. Acho que muita gente tem essa dúvida também, porque a gente, como começamos falando, né? A gente associa o hormônio à TPM, associa o hormônio à velhice e tudo mais. Mas como é que o hormônio ele ajuda no metabolismo? Ou dificulta? Olha, o hormônio, ele comanda o metabolismo, ele é o metabolismo. Entendeu? É como se você tivesse... o hormônio, eu brinco, faço uma analogia como se fosse um míssil. Ele tem uma função específica e ele vai agir em determinados locais específicos. Então, ele não deixa de ser a base da vida, porque ele é que transmite as informações. Então, nós temos os neurohormônios, por exemplo, né, a dopamina, a serotonina, que participam do humor. Nós temos os hormônios endócrinos, que são os hormônios que a gente falou aqui, por exemplo, insulina, hormônio da tireoide, hormônio feminino, hormônio masculino. Então você vê que são hormônios produzidos num lugar, mas que atuam em todas as células do corpo. E o corpo produz todos esses hormônios. Sim, o corpo produz todos esses hormônios e eles têm uma ação muito abrangente. Às vezes a pessoa pensa no hormônio feminino agindo somente, por exemplo, em ovário, em útero e tal, ou mama. Não, ele tem ação até emocional. Veja o exemplo da TPM. O que é a TPM? É uma bomba, né, de emoções. Exatamente, é porque a pessoa tem um aumento exagerado de um hormônio e a queda de outro. Então, aquele desbalanço hormonal deixa a mulher mais irritada e tudo mais. Então, é um belo exemplo de como o hormônio pode afetar não só o organismo, mas como também o comportamento das pessoas. E quando a gente fala em reposição hormonal, é porque esses hormônios estão baixos? Tem que estar equilibrado, nem de mais nem de menos, é isso? Exatamente. Eu faço uma analogia com aquele cara do circo que fica com os pratinhos na mão, assim, um monte de pratinhos, você tem que ir mexendo aqui, mexendo malabarismo. ali. O malabarismo, você não pode deixar nenhum cair, né? Tem que estar o tempo todo vendo o que precisa, né? Em que ponto que tá o problema para poder a gente ajustar. Então, às vezes a gente muda doses de tratamento, muda a composição, e o paciente estranha. Eu falo, olha, você é uma pessoa viva, né? Você é uma pessoa que muda. Você não é o mesmo de 6 meses atrás, não vai ser o mesmo daqui a 6 meses. Então, a gente tem que fazer esses exames, assim, de tempos em tempos para identificar... para identificar a necessidade naquele momento. E a pessoa passar a ser a melhor versão dela mesma, né? E aí, doutor, por exemplo, as pessoas buscam endócrino só quando tá sentindo que deu alguma coisa ruim, né?
Médico no geral, né? Médico no geral, mas assim... É que nem carro, né? Se você o cara só fazer... para no mecânico quando quebra. Quebra, exatamente. Mas quando você pensa assim, eu vou fazer um check-up, você não pensa em ir no endócrino, você vai no clínico geral e pede um exame de sangue. É mais ou menos isso. Sim. E aí as pessoas acabam negligenciando muito essa parte hormonal, né? Exatamente, porque geralmente o check-up endócrino, a gente cuida mais de ir mais a fundo nas coisas, que não é um check-up do clínico geral. O clínico geral vai preocupar com um hemograma, saber se tem anemia. Fala, né? Bem geral. Urina e tal, sem problema, né? É a parte que lhe cabe, né? Se você for fazer um check-up, por exemplo, cardiológico, já vai, consequentemente, embutir o quê? Um eletrocardiograma, alguma coisa mais voltada para a área. Já como a endocrinologia é uma coisa meio de base, né? É base da saúde, a gente pede tanto esses exames mais básicos, vamos dizer assim, da clínica médica, como a gente aprofunda em algumas coisas importantes. E é como se a gente fosse um detetive. Exatamente, detetive. A gente pegou ali, deu um sinalzinho aqui. Hoje eu atendi um paciente, por coincidência, que ele apresentou uma glicose um pouco alta, mas levemente alta. Se fosse só isso, não teria problema. Podia ser uma coisa momentânea, daqui a pouco a gente repete e vai dar baixo. Mas acontece que eu pedi um outro exame que confirmou que aquele exame deveria estar alto mesmo. Ou seja, é um paciente que em 2 anos, no máximo, vai virar um diabético tipo 2. É pré-diabético. Ele não chega a ser pré. Esse exame é um prognóstico, né? A gente fala, olha, se você não fizer nada, se você não praticar atividade física agora, cortar o doce, fazer o que precisa ser feito nesse momento, daqui a 2 anos você vai estar com diagnóstico de diabetes. Então é um exame preditivo. A gente consegue antever e evitar que a pessoa se torne um paciente naquele sentido. Assim como esse exame, existem várias outras modalidades de problema de saúde, cada vez mais, né? Nem estou falando dos exames genéticos aqui, estou falando só de exames bioquímicos, desses comuns que a gente colhe e pronto. De laboratório. De laboratório comum. Então, hoje já existem vários exames preditivos em vários tipos de doença e a endocrinologia está sempre por trás ali, porque a endocrinologia, ela é uma área de base da pessoa. Por exemplo, se você não tiver com o seu sistema metabólico funcionando muito bem, você acha que o seu metabolismo cerebral vai estar bem? Você acha que você vai estar melhor da sua cognição, memória, por exemplo? Provavelmente não. Provavelmente não. Claro que não, né? Não, claro que não. A gente é corpo e mente, né? Então a gente precisa entender que até para um empresário, por exemplo, ter boa capacidade de decisão, ele precisa estar não só fisicamente bem, mas como mentalmente. E a gente trata essa parte corpo e mente num sentido mais amplo do que diz respeito à endocrinologia e metabologia. Nossa, muito legal. E assim, como na sua experiência médica, você acha que deveríamos, assim, num cenário perfeito, as pessoas deveriam fazer um check-up no endócrino todo ano? Eu acho que sim. Ou, no mínimo, pedir que o gineco, no caso das mulheres que já vão anualmente, já pedir para incluir, olha, inclui aí um check-up endócrino para mim e tal. O ginecologista pode fazer isso? Pode. Só que nem sempre eles dominam muito tudo que a gente, né? Porque eles dominam muito a área endócrina feminina, mas a área endócrina masculina, por exemplo, nem tanto. Então, assim, é o mínimo, é tão simples a mulher já ir fazer o preventivo, então aproveita e já estica ele um cadinho. Doutor, pede mais alguma coisa aí. Doutor entregou que é menino. Um cadinho aí, estica um cadinho aí. Se precisar, ela pode ir no endócrino e a gente faz um pedido. O que acontece muito rotineiramente, ela vai no gineco, a mulher no caso, e vai no endócrino, junta os 2 exames e colhe uma vez só. Aí, que beleza. Pra mim, por exemplo, ter uma picadinha só. Morro de medo de agulha é uma beleza. Se você tiver que desmaiar, você desmaia uma vez só. Uma vez só. A vista escurece uma vez só. Pra mim achei bom. Aí aquele dia que você tira uns 32 tubos de sangue, né? Volta seca pra casa. Eu sei bem o que é isso. É bom que renova o sangue, dá uma renovada, né? E faz uma vez só. E, doutor, tem uma coisa muito legal que a gente viu, né, no seu currículo aqui, que deram pra gente, que é a tal da medicina do anti-envelhecimento. Você falou que você foi pra fora e normalmente o endócrino, ele tá ali ligado na parte de saúde e tudo mais. E aí você foi pra uma questão estética também, né, da sua carreira. Como é que as coisas se no que diz respeito ao anti-envelhecimento, não é uma estética externa, não. É uma saúde de dentro pra fora. Sabe? Que até recentemente não era visto hoje nos Estados Unidos... Não era muito levado a sério, né?
Não, mas agora tá sendo cada vez mais levado a sério. É que nem a acupuntura, né? É porque a gente... Não tinha comprovação científica, agora a acupuntura entrou, né? O que eu penso? A pessoa fala anti-envelhecimento, eu penso cremes, botox. Ah, entendi. Você pensa uma coisa mais externa. No externo, porque anti-aging a gente vê em todo cosmético quase hoje, né? Tá. E aí a gente acaba não pensando dentro, que é mas nesse sentido, o que a gente quer dizer é o seguinte, quando a gente tem vários exames e identifica como o seu organismo está nesse momento, e a gente fornece substratos, seja ele oligoelementos, seja vitamina, seja o que for necessário, é como se você estivesse colocando óleo na engrenagem, completando o nível da água do motor do carro, completando o óleo, olhando tudo que precisa. Com isso, vamos fazer uma analogia, é como se o seu carro tivesse muito bem cuidado, ele vai ter uma vida útil maior. Então, o desgaste é menor. Então, esse anti-age não significa que você vai andar para trás na idade. Você vai esticar aqui. Não, ele significa que você vai desgastar menos. Olha e você só. vai ter uma probabilidade, uma chance de ter uma longevidade saudável. Ou seja, você chegar numa idade mais avançada, nos seus 80 e poucos anos, correndo atrás dos netinhos, brincando de pique com eles. Né? E não só na frente da televisão ou na cama. O homem de 80 de hoje é o de 50 de antigamente, é isso? Exatamente, né? A gente está tendo muito esse tipo de analogia. É verdade mesmo. Eu lembro quando eu era criança e eu via uma pessoa de 40, para mim já era assim, muito... Idoso. De 60, então, aí nem se fala. Já era até encurvado, assim, né? O meu avô, ele se aposentou com 40 anos. 40 e pouquinho. E aí o povo naquela época usava uns bigodão, né? Envelhecia mais ainda. Pois é, né? Não é? Então, como é que funciona essa parte da medicina? Essa parte é uma medicina que a gente pode chamar também medicina preventiva. É uma forma preventiva de se cuidar. É você fazer exames, também são um pouco diferenciados, né? E são abrangentes. E a gente lidar tanto, por exemplo, uma coisa simples, a vacinação. Hoje existem vacinas que há 10 anos atrás não existiam. Sim. Então, você vai deixar de ter doenças que antes não era possível você se prevenir. É uma coisa simples. Além dessas coisas básicas, como a vacinação, existem outras formas que você consegue diagnosticar situações como essa que eu citei, que eu já falei com a pessoa, olha, cuida agora para você não virar diabético daqui a 2 anos. Então, quer dizer, é uma situação que também não existia há alguns anos atrás, uma forma de você antever a situação daquele paciente, né? Então, a gente faz essa medicina preventiva, com isso você mantém uma saúde mais plena ao longo do tempo e com isso o seu desgaste orgânico é menor. Então, até aí sim, a aparência começa a surgir. É o efeito disso. Por exemplo, né? Eu não tenho vergonha, não. Vou falar, eu tenho 56 anos. Mas eu jogo futevôlei, eu surfo, apesar de ser mineiro. Ele tá jovem, que né? legal! Não, a aparência é bem menos. Aparenta bem menos. Com certeza. E a minha energia, né? Hoje eu tava atendendo paciente de manhã, já passei num congresso agora à tarde, vim correndo pra cá, tô numa afobação danada, quer dizer, esse pique, né? Esse pique. Não é fácil ter esse pique. Então, você estando em tratamento, você consegue ter essa energia de dentro pra fora. Então, é uma beleza que além de você usar os recursos da dermatologia e todos esses cosméticos, já tem esse tratamento que te ajuda, por exemplo, a produção de colágeno. E se você quiser chegar nesse nível estético, a gente consegue também ajudar nesse... Uma suplementação específica, uma alimentação específica. Como é que é feita essa combinação de alimentação? E a suplementação, né? Que é isso aí? Então, boa pergunta. Isso aí é baseado no resultado do paciente. Então, eu trabalho com 2 maneiras. Tem a bioquímica, que é os exames que você falou que são os 23 tubos, né? E tem a biofísica. 32. E tem a biofísica, que a gente faz, por exemplo, a bioimpedância, que a gente faz em consultório. Ali eu consigo saber a quantidade de gordura, músculo, osso, se a pessoa está bem hidratada ou não, se a idade biológica da pessoa. Existe um algoritmo já patenteado em que o aparelho fala, olha, essa pessoa aqui em cima está compatível com a idade de X anos. Então, hoje eu atendi uma pessoa de 40, mas que a idade biológica estava 64. Nossa! Eita. A minha irmã, ela fez esse exame um tempo atrás, e ela tinha 20 e pouquinho, deu muito acima da idade dela. E o curioso é que na medida que ela trata, ela mesma vai fazendo os exames no consultório e vai percebendo que a idade vai diminuindo. Vai regredir. Vai chegando perto da idade cronológica. Então, o que a gente quer é que a idade do organismo seja no mínimo, no máximo a idade cronológica. De preferência menor ainda que a cronológica, né?
Caramba, que legal. E aí é uma questão que eu posso chegar no endócrino e eu posso pedir esse tipo de medicina? Ou alguns profissionais estão capacitados para isso e outros não? Tem alguns endócrinos que ficam mais na endocrinologia pura e simples, vamos dizer assim, né? E tem outros que são mais curiosos, como eu, né? E são mais inquietos também, né? E acaba enveredando por um lado metabólico, vamos dizer assim, uma metabologia, ao invés de lidar só com doença, né? No meu início de carreira, por exemplo, que eu atendia assim todos os dias, o dia inteiro, muito com a venda, então era só doença, só doença, só doença. Sim. E aí, nessa fase da minha profissão, né? Tenho 30 anos de formado, acaba você... aí já escrevi um livro, agora escrevi um segundo livro, já está na Amazon americana. Que legal! Em inglês. Como é o nome do... E se você viver mais de 100 anos? E se você viver mais de 100 anos? Pouca gente tá fazendo essa pergunta, pois né? Aí como fazer? O que você tem que... Quais os cuidados que você pode ter? E nesse livro interessante é que eu faço uma projeção para daqui a 10 anos, o que já vai estar disponível na medicina, que eu já sei que já foi inventado, mas ainda não chegou no paciente. Olha só. Então eu faço uma projeção com as pessoas, né? Então tem coisas assim robóticas incríveis, né? Tem questão desde a parte de olho, de retina, por exemplo, até hormônios sintéticos. Eu faço, por exemplo, uma coisa muito interessante que hoje existe, que há alguns anos não existia. Eu faço um implante hormonal absorvível. Em 6 anos, em 6 meses ele some. Não precisa de você fazer um procedimento para retirar. É como se fosse uma bala, ele vai sendo consumido e vai sumindo. Chegou o período, pronto, você já não tem mais aquele efeito. Que beleza. É uma forma de tratar, por exemplo, a menopausa. É uma forma farmacêutica que a gente chama. Injeta ali, faz implanta. Eu implanto debaixo da pele da pessoa, mas não fica perceptível na pele, não. Não dá pra perceber. Ele é do tamanho de um alpiste, mais ou menos. Alguns do tamanho de um arroz. Muito pequenininho. Mas a durabilidade é 6 meses. E a mulher sente uma diferença, assim, incrível. Tem mulher que... Porque as mulheres ficam muito bravas quando tá na TPM, né? Então ela fala, doutor... eu às vezes eu pergunto, você quer um ansiolítico? Não, doutor, é só colocar o chip que amanhã eu já tô boa. É mesmo? Olha. É uma coisa, assim, impressionante. É porque tem umas mulheres... Olha, minha mulher... né? Tá brisando pra dar uma acalmada. Começar a brigar pro conselho. Pensei alto. Pensou alto. Né? É porque o pessoal acha... Isso aqui, vai ficar brava comigo. Brincadeira, meu amor, você não precisa de nada disso. Tá ótima, né? O pessoal acha que TPM é um negócio que você vai ficar brava no primeiro dia, depois você vai morrer de cólica e pronto. Mas não é assim. Tem gente que sofre muito. Com essa questão hormonal. Por períodos longos. Por períodos longos e ainda por causa do humor. Então Por que a mulher fica irritada? Porque a gente tá insuportável dentro da gente. E a gente precisa descontar em alguém. E a gente provoca vocês. Você provoca. Faz muito. demais. Ela é terrível. Ela falou uma frase muito interessante. Tem paciente que fala assim, doutor Cláudio, tem dia que nem eu tô me aguentando. É isso. Aí você precisa descontar em alguém, você não vai descontar em você mesma. E aí, esse chip, essas coisas são recursos também para as pessoas que... A gente chama tecnicamente de implante, né? Ele ficou muito popularmente conhecido como chip e tal, usaram muito o termo chip da beleza, mas a sociedade achou por bem denominar somente como implante hormonal para não criar um sensacionalismo, uma coisa assim... Virar um negócio estético, né? E uma expectativa também que às vezes não é verdadeira, né? Então a gente faz um tratamento bem sério, mas os resultados são maravilhosos. É só você saber usar a ferramenta certa no lugar certo. Para cada tipo de corpo, né? Não é todo mundo, por exemplo, que poderia usar. Não, tem as contraindicações. Precisa de exames antes. Precisa, tem as contraindicações. Mas eu posso adaptar o tratamento. Por exemplo, o implante que eu colocaria em você não necessariamente é o que eu vou colocar na sua colega, às vezes com o mesmo sintoma. Porque às vezes os exames e a intensidade de sintomas não são iguais. Então eu adequo a dosagem, a composição. Eu posso juntar 2 ou 3 diferentes. Entendi. E eu faço como se fosse uma formulação, entre aspas, e coloco na hora, no seu corpo. Tem que fazer exame, viu? Tem que furar, não tem que furar? Tem que fazer exame de sangue? Mas tem uma curiosidade para te contar. Você sabe que a TPM, por exemplo, a gente está falando dela aqui, ela não é um diagnóstico por exame. Porque a mulher sente dor de cabeça. Como é que você vai dosar dor de cabeça? A mulher se sente irritada. Como é que você vai dosar irritação? Raiva, dá aquele... Insônia. Soco que mede ou então força. sono ruim. Como é que você vai... Então não tem mensuração. A gente chama de diagnóstico clínico. Então assim como a menopausa, não basta só o exame estar baixo. Tem mulher que tem um exame baixo na menopausa, mas não sente nada.
Então, ela necessariamente não precisa automaticamente de uma medicação. Então, a mesma coisa na TPM. Tem pessoas que não têm necessidade de tratar, outras precisam tratar já com uma dose mais alta, por exemplo. Então, eu tenho uma paciente que eu coloco um implantezinho já é o suficiente. A outra já tem que colocar 2. Olha que... E o curioso que não depende do peso da pessoa. Eu já atendi uma paciente miudinha, como nós mineiros dizemos, né? Miudinha. E ela precisou de uma dose alta. E já atendi uma grandona, como diz nós mineiros, bitela, né? E que precisou de uma dose menor, entendeu? É porque o hormônio, ele é muito específico, né? Ele é muito individual. E também tem pessoas que nascem com mais sensores, captadores de hormônio. Então, você pode ser mais sensível ou menos sensível ao mesmo hormônio. Então, você já nasce com essa natureza também. Entendi. Entendeu? E aí, tudo isso demanda estudo clínico. Exatamente. É por isso que eu falo que é tatear o paciente. É você ir conhecendo o organismo do paciente. Então, depois de um certo tempo, você conhece tão bem que até dose de antibiótico, dose de analgésico, você já tem aquilo de cabeça, não toma aquilo, eu já lembro que a pessoa tem alergia a tal coisa, né? Então, é muito importante a pessoa ter um médico assim mais de confiança. Que acompanha o caso. Que acompanha, porque quando o bicho pega muito, ele dá uma ligadinha primeiro, não, é o melhor, você já teve isso antes, você não lembra? Às vezes não lembrava. Você foi assim, assado, e deu certo. Aí a pessoa faz e pum, resolve. E aí dá certo. E assim, doutor, quanto tempo de idade mesmo, assim, as pessoas deveriam começar a procurar um endócrino? Não, o endocrinologista, no geral, ele é um médico que deve ser acompanhado sempre, inclusive no crescimento de crianças, né? Desde criança? Porque quando a criança vai ter no nanismo, por exemplo, quem trata é o endócrino, com o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é para tirar a criança da baixa estatura e deixar numa estatura mediana ou a estatura que ela nasceu para ter. Porque existe um cálculo que a gente faz e a gente fala, olha, você nasceu para ter de tanto até tanto. Se a pessoa estiver fugindo muito daquilo, a gente tem como tratar, no caso da criança, para poder ela chegar na estatura final dela, na parte adulta, de forma até mais sociável. Porque hoje, se a pessoa for muito alta, isso atrapalha, né, a parte social da pessoa, e muito baixa também, né? Como é que um rapaz, por exemplo, vai ter vergonha, às vezes, de namorar uma namorada que é o dobro da mãe, por exemplo? Então, isso tem uma implicação emocional, uma implicação social, assim como o sobrepeso tem também. Mas o controle também pode ser feito para a criança que está crescendo demais? Para parar de ou não? Existe isso. Geralmente, quando a gente chama gigantismo, né? O gigantismo pode ser até um problema de tumor numa glândula que chama hipófise. Então, precisa identificar o que está causando esse excesso, se é mesmo que está tendo excesso. Existe uma tabela para a gente calcular isso e para identificar o tratamento correto. Então, o tratamento pode ser tanto clínico, ou seja, medicações, ou até cirúrgico, dependendo da causa do problema. Mas aí o gigantismo também você está falando de uma criança que... Não, aí é gigante muito mesmo. Grande, assim, vamos supor, um adulto acima de 1,95 m. É gigante mesmo, né? Assim, bem alto. Bem acima da média, vamos dizer, da população. Porque nem todo gigante é doente, isso não significa necessariamente um gigantismo. Mas, de novo, traz um problema social, um problema que a pessoa às vezes não quer. Uma outra coisa que acontece também, no caso do gigantismo, só para a gente encerrar esse assunto, porque às vezes não é tão interessante. Mas às vezes eu tô achando interessante. Você tá achando, né? Quando a pessoa ela continua secretando o hormônio do crescimento, mesmo depois de ter parado de crescer, começa a crescer as extremidades. A mão, o queixo, o nariz, orelha. Isso, orelha. Então, aquela imagem do Frankenstein que a gente tem, você imagina assim, mão grande, pé grande, né? Cabeça grande, nariz grande, desproporcional. Né? Então, quem trata tudo isso é o endócrino. É o endócrino. Também é o hormônio descompensado. Também. Em excesso. O excesso é o gigantismo e a falta é o nanismo. Né? Então, o que a gente quer é a pessoa no eixo. Entendi. E aí, desde criança, então, esse acompanhamento deveria acontecer. Com o endócrino. Sim. Ainda mais quando o pediatra já sugeria que ele deve fazer uma consulta, por exemplo, que o pediatra com certeza acompanha. Se ele falar assim, olha, eu acho que aí você vai rápido. Outro dia, ontem, olha, eu tô cheio de história nova. Sou bom de causa, não sou? Sou bom de causa. Muito bom. Sou bom de causa. Quer um cafezinho? Rapaz, eu vou querer. Se você eu queria um queijo, mas eu fiquei com vergonha. Tem aquela piada do gênio da lâmpada, né? Conhece essa piada? Conheço. Eu não vou contar porque ela não gosta de contar piada. Não, você já contou 30 vezes a minha piada. Ô, Lili, você quer um cafezinho? Quer, Lili? Cafezinho? Quer? Quer alguma? Um cafezinho?
Quer, Babi? Cafezinho? Eu quero, Fábio. Ô, cafezinho. Obrigado, viu, Fábio? Lili, aproveita que ouvi falar que eles não estão cobrando cafezinho, não. Não, o cafezinho a gente não cobra, não. Mas sorvete você pegar lá em cima, Ó, depois você dá... a sua avó bota que na conta da Lili. é de Viçosa? A minha avó é de Viçosa. Oh, Minha família todinha de Viçosa. Eu sou de Muriaé, pertinho de Viçosa. É, pertinho, olha só. Quando você vai visitar sua avó, você passa pela minha cidade. Olha só. É a terra do doce, doce né? de leite. Viçosa. Nossa, tem Olha a um gente doce de fazendo. leite lá É com bom café. demais lá. Nossa. Bom Minha avó demais. fez a vida inteira aquele doce de leite de tábua, sabe? De mesa, assim. Aí, ó. Pré-treino da Chique Lili. pré-treino. É porque ela vai gastar depois, ela já pediu, deixa eu comer primeiro pra gastar Doce de depois. leite? Pré-treino, doce de leite? Menina, é ótimo. É muito bom, viu, Fabinho? Doce de leite? Aí você viu que a gente começa a falar de De endocrinologia e aí já tá falando de pré-treino de doce de leite. Pois é. Inclusive, vamos falar sobre isso também, doutor, Vamos. porque a alimentação, ela Sim. tem muito a ver com a parte hormonal, né? Tem, E o metabolismo. tem. E aí o endócrino, como é que ele entra nessa parte de alimentação? O hormônio afeta a alimentação e a alimentação afeta o hormônio. Isso é um ciclo, né? Então a gente tem que ver se esse ciclo está funcionando de forma correta, senão a gente intervém para não virar um ciclo vicioso e passar para ser um ciclo virtuoso. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. E uma coisa muito interessante, não sei se vocês ouvintes sabem, mas já existem exames genéticos que a gente consegue saber assim, olha, essa pessoa nasceu para praticar natação, essa aqui nasceu para ser ciclista. Sério? Não assim, sabia pela disso. genética da pessoa, Aham. já existe isso. E já existe um outro exame que nos ajudam mais, que fala assim, olha, essa pessoa, ela é sensível ao café, cafeína, por exemplo. Então, não deve ter um pode. suplemento. Porque pode dar uma arritmia cardíaca, por exemplo, né? Olha. Eu tive já um caso assim, não foi eu que prescrevi, não, mas ele é um cara que tinha uma academia, ele tomou uma cápsula de cafeína em casa, e quando chegou na academia, ele esqueceu se tinha tomado e tomou a segunda. Pronto, deu uma overdose nele, pronto, Com socorro. duas cápsulas. De 400 miligramas também, né? Não, Aí Porque deu ele uma era arritmia, intolerante. ficou um dia inteiro. Não, ele era super sensível. Ah. Então, Sensível à cafeína. Olha, a que cafeína. coisa. Então, pô, ele já tomava de manhã para ficar alerta, para acordar. Uhum. Só que ele tomou uma que passou do acordar. Aí o coração dele disparou, foi parar no pronto-socorro, ficou em observação lá quase um dia inteiro, sem conseguir dormir nem Nossa. nada. E os médicos evitando de dar muita medicação para não complicar, né? Então, é isso. Eu tenho muito, muito caso para contar, assim, de cada situação eu tenho um caso para contar. Olha que coisa. Então, tem exames que você pode identificar uma hipersensibilidade. Exatamente. Ou um alimento, de repente, que você precisa repor mais também? Isso. Tem essa Por parte? exemplo, eu atendi essa semana um atleta de academia, não é um atleta profissional, né? Mas ele faz 5 vezes por semana e ele tá usando um whey protein, né? Não vou falar marca, mas usando whey protein. Mas ele tinha intolerância a leite. E o whey protein é feito de leite. Sim. Mas ele não Proteína do tinha... leite. Proteína do leite. E Mas ele não sabia que ele era intolerante? não sabia. Ele sentia sintomas, mas ele não relacionava com uma alergia, com uma coisa nesse sentido. Eu fiz o teste, descobri. O que eu fiz? Foi só substituir o whey protein pela albumina. Pronto. Até a produtividade dele na ginástica melhorou. Bobina de Olha. ovo, né? Porque o corpo dele absorve melhor o ovo do que absorve o leite. Uhum. Entendeu? Olha só. Pronto, Então, um ajuste O bobo. cara sentiu Às uns vezes o mesmo gases. valor. Sentiu uns gases, achou que era por causa do whey e era intolerância. Era intolerância. Porque eu vou te falar, eu tomo whey protein, rapaz, a gente virou uma bomba. Eu acho que o meu olfato tá danificado já, porque eu fico fechado no estúdio, né, com o Fabinho. Muito tempo da minha Imagina. profissão, da minha Você carreira. acha? Eu solto tudo antes de entrar no Deus programa me com você. livre. Ah, meu Deus. Obrigada, pai, Eu por sou essa educado. Eu sou uma pessoa educada. Tem sofrido, né? proteção. É sofrido. É sofrido. Talvez ele precise de algum Agora, respaldo seu aí. Quais os alimentos que você considera que são os maiores venenos da humanidade e os mais benéficos? Até para quem busca aí passar dos 100 anos. Então, isso aí é clássico. Os alimentos super industrializados, você imagina quanto mais industrialização aquele alimento tiver passado, pior ele é. Então, é difícil até citar, porque é tanta coisa que seria, mas eu cito os alimentos super industrializados. Lembra de alguma coisa que é em conserva, alguma coisa assim que Enlatado. Enlatado, Então lembra de alguma Corante. isso, coisa que dura mais dias, mesmo não estando tão bem refrigerado e sempre muito industrializado. Agora, o benéfico para a saúde, vamos começar pelo ovo, né?
que o ovo... O ovo é polêmico, né? Teve algumas fases que todo mundo demonizava o ovo. Não pode Agora comer adoro o ovo. Não, Isso não pode comer mais de 2 por dia. Isso. Quando era criança era assim, né? Tira a Sim, gema, sim. agora a carne é blanda. Colesterol, intoxicação. né? Salmonela. Salmonela. Isso depende da pergunta que você fizer. Por exemplo, o ovo é útil para um paciente alérgico a ovo? Eu vou falar que não. Né? Mas o ovo é um alimento completo? Eu vou dizer que sim. É um dos mais completos que tem. Então, se você está me perguntando quais os alimentos que são ótimos, via de regra, né? Não Via de regra, sim. Via de regra, o ovo, o leite, apesar de existir também intolerância, alergia, e também qualquer fruta, legumes. Então, se a pessoa tiver uma alimentação menos industrializada, olha como é que nós estamos nessa vibe aí. É fácil da pessoa que está em casa ouvir e entender. Poxa, eu estou comprando uma coisa aqui que passou por uma indústria. Eu comprei a caixinha, comprei um biscoito. Esse biscoito aqui tem uma validade de 3 meses. Aquela pera ali, se eu não comer, em 4 dias ela está estragada. Entendi. Vai nos ingredientes que você vê. Então, tem um monte de letra assim. Conservador, NSW. Exatamente. É corante vermelho bordô. Você não consegue e não sei o que lá. nem ler aquilo. Isso. Então não Se é lê, difícil. não come. Para a pessoa identificar o que é saudável, o que não é saudável, se ela tiver, a grosso modo, o que está industrializado e o que não é industrializado, já resolveu ali 70% do problema dela. Olha né? só. Agora você falou do leite, né? Tem muita gente que defende que o leite é só na fase da amamentação, né? Eu lembro até um tio falando assim, não, você já viu o cachorro mamar depois que ele cresce? Ele mama quando é pequenininho, depois não toma mais leite. Leite é um veneno. Tem gente que fala isso, né? O cachorro se der, ele toma. Né? Mas assim, a gente está falando aqui como alimento em si. Essa situação é bastante polêmica, eu já ouvi também sobre esse assunto e tem a linha que concorda, tem a linha que discorda. O que eu digo é o seguinte, eu estou falando de composição alimentar, né? De nutrição. De nutriente, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma suplementação entérica, ou seja, uma paciente acamado, né? Ele vai ter algum componente ali, provavelmente porque a proteína do leite ela é útil. Às vezes nem todas, que no leite tem mais de uma proteína. Sim. Mas então, ele como alimento, ele é importante. Inclusive, na antiguidade, era utilizado, era das alimentações, não era só a carne do carneiro, não era só a carne da vaca, né? Tinha um leite também, que era um bem também, que ajudava na alimentação. Sim. Então, assim, essa questão, se adulto deve usar ou não, eu acho que é melhor nem entrar na polêmica. Agora, em relação se ele se nutricionalmente ele é útil, isso ele é, isso assim como o ovo é. Agora, por exemplo, o ovo, para quem tem colesterol alto, não pode comer à vontade. A diferença do veneno pro remédio é a dose. É a dose. Né? E as especificações do seu próprio corpo, como você disse, né? Exatamente. Você já existe se o seu médico fala, não toma leite, porque você vai passar mal, aí o leite para você é ruim. Que é intolerante. Agora, você falou do ovo, existe esse fator de quantidade mesmo? Existe, a gente chama de intolerância, é o seguinte... A alergia alimentar... Tem que avisar a mulher do Belo, viu? A Gracinha come a cartela por dia. Porque eu sou pós-graduado em alergia também, né? Alergia e imunopatologia. Isso, vamos também entrar nesse assunto. Tá. É o seguinte, toda alergia, ela é dose dependente alimentar. A alergia alimentar depende da quantidade. Então, se você é alérgico a uma determinada coisa, mas você nem é tanto alérgico, vamos supor que você é nota 7 de alergia, então, até um certo ponto, o seu corpo tolera uma quantidade. E a partir dali ele já desencadeia. Tipo assim, você tá me forçando muito a barra aqui. Aí já começa a dar urticária, aparecer coceira no corpo, ou então uma rinite, uma asma, né? Então, a alergia, no que diz respeito a alimento, ela é dose dependente. Né? Agora, tem pessoas que têm zero de dose. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a camarão, se comer meio camarão, pode dar um sentir o cheiro. Tem gente que é assim. Comeu um epicém de camarão, já era. A tolerância, como diz, lembra daquele programa, tolerância 0, né? Mas tem a tolerância 3, a tolerância 6, a tolerância 9, entendeu? Entendi. Então tem tolerância alta e baixa. Exatamente. Nisso, né? Aí a gente identifica isso pelos exames e pelo teste alérgico. Teste alérgico, caramba. E como é que a pessoa pode identificar, assim, ela pode começar a falar, será que eu tenho alergia a tal alimento? Porque a gente entrevistou uma gastro, né, a doutora Gilmara. Sensacional também, e ela falou muito sobre como muita gente negligencia um sintoma que tá a vida inteira, e aí um belo dia fala, vou no gastro, e aí tem uma condição que poderia ser muito bem evitada. Eu acho que com a endocrinologia também funciona assim, né? Tem gente que tá a vida inteira sofrendo com uma determinada coisa e acha que é normal, acha que é do corpo,
E aí, só depois de muito tempo, vai buscar o endócrino. Como a pessoa pode saber se ela tá com alguma alergia, assim? Existe um sintoma base, No assim, caso, um alerta? Vou falar da alergia respiratória, que ela é mais comum. Então, por exemplo, espirros. Aí eu pergunto ao paciente, você costuma espirrar? Costumo, mas é um tanto normal. Mas não existe o normal do espirro. O espirro já é um sinal. É igual a mesma coisa de você ter uma febre de vez em quando, mas é só uma febrinha. Mas não era pra ter nem febrinha. Entendi. Então, se você tem uma febrinha, você tem uma sinusite, uma infecção, alguma coisa, tem que descobrir para poder tratar, né? Sim. Então, às vezes o paciente já tá tão acostumado com aquele sintoma que ele acha que aquilo é normal. Não, é espirro, mas é só de manhã, todo dia de manhã. Quer dizer, não é para espirrar de manhã. Ou então uma tosse, é algum sinal. Né, uma falta de ar, chiado, por exemplo, indica bronquite ou asma. Né? No caso do alimento, geralmente, além das erupções da pele, ele também causar alergias respiratórias, ele pode causar, por exemplo, a gastro provavelmente falou da flatulência, falou da sensação de estômago cheio, parece que você come um pedacinho de uma coisa, parece que comeu um boi, né? Então, essa sensação de plenitude gástrica que a gente chama, já é um sinal de alerta. O seu corpo não está digerindo aquilo muito bem. Então, ele não tem tolerância muito bem a alguma coisa dali. Olha só. Que coisa. Ficar conversando, aquele velho ditado. Nossa, fiquei conversando com a comida. É porque tem gente que sofre inteiro, com né? azia, Assim, por exemplo. Não digeriu. A vida inteira. Conversando, nunca ouviu isso? Nossa, conversei com aquela feijoada. O dia inteiro conversando. É verdade. E aí tem gente que passa 30 anos da vida conversando com o mesmo alimento e não para de comer. Né? Nossa, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. É duro Você aí. come de tudo e muito, né? Putz. Não, eu tenho refluxo, hein? O Fabinho nem pode comer tudo, assim. Eu tenho refluxo. Nem café eu podia estar tomando aqui. Teimoso, né? Deixa a doutora Gilmar te ver que toma café, viu? Mas é uma coisa doida, né? Porque o alimento a gente negligencia tanto, a gente vai na correria e tudo mais, e ele mexe. A gente conversou com a gastro, agora a gente conversa com o endócrino, que fala que vai mexer no hormônio também. Então, a nossa alimentação, logicamente, também vai bater no nosso emocional. Vai. E vai bater também na parte corporal. Ou seja, uma pessoa que tiver um hormônio desequilibrado, a mulher que está entrando na menopausa, você pode perceber que ela começa a perder a cintura. É um dos sinais. Sinais é o que você vê, né? Porque como o hormônio feminino, ele ajuda a dar o formato corporal que é o feminino, é o violão, o formato violão, quando ela deixa de produzir, ela não tem nada que estimula o corpo e as células dela a manter aquele corpo feminino, que é o formato violão. Então, uma das primeiras coisas, a pessoa começa assim, não, eu não tinha essa barriga assim, eu tinha mais cintura. Ela começa a perceber isso no corpo. A mulher, ela percebe isso aos 30 e depois percebe mais aos 40 e depois acaba de perceber o resto na menopausa, né? Na menopausa. Mas existem soluções. A gente tanto pode fazer o tratamento no caso da reposição, que pode fazer de forma adequada, como tratamentos também estéticos, que é no caso da remodelação glútea. Porque a mulher, ao mesmo tempo que ela perde a cintura, ela também pode diminuir o glúteo, ela perde o glúteo. Então ela fica meio quadrada, né? Então a gente pode trabalhar a estética dela para que ela mantenha a cintura e mantenha o quadril e o glúteo da forma que era aos 30, aos 20 e poucos anos de idade. Caramba, e essa parte aqui é externo, né? É externo. É externo, completamente externo. Exato. O endócrino trata dessa parte também? Geralmente não. No meu caso, eu fiz cursos específicos e me capacitei para isso, né? Então, como eu já tendo emagrecimento, muitos tratamentos para emagrecimento e para ganho de massa, definição corporal, isso já tem 30 anos que eu já estou nessa. Então, isso veio meio que natural para mim, né? É uma coisa que já era inerente. Os meus pacientes já precisavam, já pedem esse tipo de coisa. Então, eu fiz os cursos necessários, me capacitei para isso, e assim eu faço, até em consultório. A técnica é muito diferente, muito interessante, porque às vezes a gente faz o que a gente chama de botão anestésico, que é um pontinho, como se fosse um botão mesmo de camisa, assim, e assim você, através daquele botãozinho, você faz um furinho, e você vai tratando a região subcutânea, onde não tem nervo, então não dói. A pessoa às vezes não precisa nem de anestesiar tudo ali. É legal demais. Boa, hein? Você tá conversando com a pessoa, às vezes eu mando a pessoa ouvir música pra distrair, né? Falar qualquer coisa, você sentir alguma coisinha, você aperta essa bolinha de ping-pong aqui. Aí a pessoa fica com uma bolinha, mas quase não aperta. Então ficou uma coisa, ficou uma coisa bem assim, tranquila. A anestesia quase que é um procedimento minimamente invasivo, vamos dizer assim.
Hoje mesmo eu fiz um procedimento desse, deu tudo muito bem, muito E certo. demora, doutor, pra fazer esse tipo de... Não, coisa de entre 20 a 40 minutos. No caso do tratamento de hoje, foi uns 25 minutos. A paciente veio de Santa Catarina. O que ela fez? Ó, gente curiosa. É que ela tem um volume de muscular já bom no glúteo, mas ela tinha muita celulite e flacidez. Então hoje eu tratei, fiz uma sessão nela, que foi a terceira sessão, que eu acho que é a sessão final, que ela tá muito legal, para melhorar a celulite. E além de eu jogar as medicações debaixo da pele para tratar a celulite, eu descolei um pouquinho. Sabe aquela celulite que fica um buraquinho, que parece que tem uma coisa puxando por trás? Então eu fui lá, descolei aquele repuxamento que tinha, na hora ela voltou. Olha. Na hora. Parece volta. almofada, Caramba. né? Parece botão de almofada. Exatamente, parece botão de Esqueceu um almofada. alfinete ali, você tira e ela volta. Volta, isso aí. Então eu fiz isso também nela, que é a celulite, e fiz para flacidez. E hoje mesmo ela já tá voltando para Santa Catarina. Isso se já não tiver lá, né? Olha Só a mulher faz isso ou homem também? Homem também, mas o homem, as queixas são diferentes. Geralmente eles querem fazer a barriguinha tanquinho, né? O homem quer fazer a barriguinha tanquinho, que às vezes ele tem o braço, a perna legal, mas não tem o abdômen definido. E aí a gente define o abdômen dessa forma. E também outra coisa bastante pedida é a coxa. É aquele gominho que fica na parte interna e na parte lateral da coxa. Então a gente faz aquilo. Outro dia atendi uma paciente que não pode fazer atividade física por motivo de saúde. Mas ela quer ter um corpo bonito, ela consegue andar e tudo. Então eu fiz essa modelação da coxa dela e ela ficou com o corpo lindo. Então, se ela colocar um vestido, parece que ela tá malhando há 3 anos. Olha só. Olha que beleza, hein? Que coisa, né? A gente não fica sabendo disso. E aqueles produtos que a gente vê anunciando na TV, que aparece aquele corpo definido, aí fica um negócio assim, ó, dando choque ali na barriga, define o abdômen. Assim, define o abdômen. Cintura. Em 3 semanas. Assim, 3 dias. Mentira, né? Isso funciona? Olha, nossa, vocês estão me deixando... Vocês estão me apertando aqui no ar, A gente tá aqui pra né? tirar nossas próprias dúvidas. Ar, né? Porque tá chegando Black Friday, eu e Fabinho estávamos olhando ali, ó. Ih, será que vou comprar um desse? Bom, eu vou dar a de fazer dica. abdominal, né? Que você não precisa fazer nada. Aqueles que você fica até dançando, igual você tá falando aí, que coloca na barriguinha, o que eu posso dizer é que eu não compraria. Tá. Eu não Você compraria. saiu bem, né? Você saiu bem, abdomil. Lembra do 011 1406? Lembra desse número? Não? Lembra disso? Lembro. 011 1406. Você já comprou alguma coisa? Pô, comprei as facas Guinso 2000. Eu comprei também. Você comprou? Comprei, mas a minha sumiu, não sei onde foi parar a faca Guinso. Mas é bom, Era bom. boa? Eu era muito novo e guardei pra posteridade, mas aí chegou a posteridade, eu não sei onde que tá Sumiu. mais. Facas Guinso 2000, eu comprei 011 1406. Cortava boa cano mesmo? de ferro. Era bom. Cortava cano Aí de tinha as ferro? meias Vivarina, né? As meias Vivarina, elas não desfiavam. Aí tinha uma brincadeira, né? Falava, quero ver se as facas Guinso 2000 cortam as meias Vivarina, né? Porque nada cortava elas, né? Olha, você comprou as facas Guinso 2000. Comprei As minhas também. também Comprei. perdi. Então não dá. Não é boa. Essa faca corta, Não, era mas bom. some. Era legal. Né? Era legal. As Mas aí, pessoas perdem. ele perdeu. Ele Então perdeu. não compra esse negócio Não. que treme. Olha, assim, ó, nada substitui a atividade física. Nada. E a boa alimentação, né? Então, assim, não fica achando que você vai comprar um produto milagroso, que alguém vai te emagrecer, né? Porque até o pessoal, assim, tem muitos pacientes que às vezes optam pela cirurgia bariátrica e eles pensam assim, boa, eles vão me emagrecer, eu não preciso de fazer mais nada. Mas não é. A pessoa vai ter um esforço posterior que é para compensar aquela questão da cirurgia bariátrica. Então, assim, nada contra. Tem as indicações corretas, é feito para ser de forma correta, né? Tem as indicações certas, mas a pessoa não pode ficar naquela, assim, de querer que todo mundo, as outras pessoas resolvam por ele. Cara, vai para uma atividade física, entendeu? Melhora a sua alimentação naquilo que for possível. Atendi outro dia um colega médico que ele atende em várias cidades. Então, a alimentação dele é difícil, ele não come em casa. Então, e cada lugar, cada hora ele está num restaurante, porque ele trabalha em várias cidades. Então, eu já dei uma dica para ele ir no self-service e falar isso, ó, do mesmo jeito que eu falei aqui, de forma mais simples, o que é muito industrializado e que não é da pera para salsicha, o pacote de bolacha, por exemplo. Então, foi simples essa... Eu também falei com ele, cara, vai no self-service e a gente combina isso, aquilo. Pronto, Você resolvia. monta seu prato. Ele me ajuda e eu ajudo ele. Aí eu vou chegar no peso que ele quiser. Entendi. Meus pacientes, a gente tem muito bons resultados, graças a Deus. E você é muito procurado por essa questão de emagrecimento? Muito. Acho que todo endócrino meio que tem bastante dessa demanda, né? Tem. O Tem endócrino gente que tem. não consegue emagrecer também, né? Tem gente que deve estar assistindo lá, pô, faço atividade física, me alimento bem e não consigo emagrecer. Pô, não, isso é demais. Mas aí entra o endócrino, que a gente corrige o metabolismo da pessoa, a gente coloca um turbo nela,
Ou seja, na hora da atividade física, aquela atividade física que não estava fazendo efeito vai passar a fazer. Olha só. E aquela dieta que ela fazia, que não fazia efeito, vai passar a fazer. Então, esse de colocar um tubo é um tratamento. Metabolismo. A gente come gengibre. Né? Diz que aí acelera. Tem um monte de produto, né? De na internet, alimento. Pra acelerar o metabolismo. A dieta da lua, dieta não sei o quê. Dieta da lua. Essa questão a lua, né? Essa questão de suplementação, de gengibre e tudo mais, ela tem uma eficácia, mas não é a mesma coisa que... A gente tem vários níveis de potência, né? De potência de tratamento. Então, a gente tem que também saber lidar com essas ferramentas. Eu falo que... Eu faço sempre uma analogia. Se você der... um papel e uma caneta para um Leonardo da Vinci da vida, o cara vai fazer dali uma coisa que você nem imagina. Se você der para uma pessoa que não sabe lidar bem com aquilo, não adianta você ter o material, você tem que saber lidar com o material, né? Isso aqui é a arte. Por muitas vezes eu falo que... A Buma tá fazendo sinais. Muitas vezes eu falo que às vezes a medicina também é uma arte, porque além da ciência, você tem que sentir o paciente e você tem que adaptar, sabe? Então não é só um conhecimento científico frio. Ele é um conhecimento científico que você tem que saber lidar com essas peças para atender cada vez melhor aquela pessoa especificamente, naquilo que ela precisa. Cada caso um caso. Exatamente. O que adianta, no caso desse colega médico, eu falar com ele que ele tem que comer a mesma coisa todo dia se ele não tem condição de comer na vida dele? Não vou falar para ele deixar de ser médico. Então eu que adaptei para ele de uma forma que fosse possível para ele, entendeu? Minha mulher que fala, que raiva de você. O que ele quer dizer com aqueles dedinhos ali? Ele tava falando do tempo. Ah, tá. Eu imaginei. Quanto tempo já estamos aqui? Eles comunicam com a gente. Senão a gente perde noção totalmente. Isso quer dizer que nós temos quanto tempo ainda? Quanto tempo que deu já, Guma? 40. Rapaz, o nosso papo tá 47. bom pra caramba, hein? Tá? Eu vou voltar mais aqui. Esse cafezinho eu gostei, bom, esse cafezinho. Né? A gente podia fazer café? um Tropicast só de saúde, né, Fabinho? Podia fazer um Porque Tropicast é muito só de legal. saúde. A gente tem muitas dúvidas. E como eu tava dizendo, minha esposa, ela fica com raiva quando ela pede pizza, porque eu como 6 pedaços, ela come 2. E eu tô assim, ó. Aí eu, ó. Mas se o Fabinho comer 2, ele some no vento. Cara, porque esse menino perde eu já tenho peso. que comer muito, porque senão eu perco peso. É o contrário. Então nós temos que dar uma desacelerada no metabolismo dele. Metabolismo acelerado. Tem isso também, né? E eu achei que com a idade, eu já passei dos 40, e meu metabolismo não desacelera. Mas daqui a pouquinho vai começar a aparecer uma barriguinha aí. Ai, meu Deus. Será? Sabe aquelas barriguinhas que você não sabe de onde que vem? Isso não te pertence, né? Assim? Não, por enquanto não. Não, por enquanto não. Para de rogar é o normal. Eu nunca tive barriga. Não, mas igual a mulher, ela naturalmente, com a idade, vai tendo a perda da curva, o homem também tem a perda da característica masculina. Se você não tratar o que a gente chama de andropausa. E essa andropausa, ao contrário da mulher, é o seguinte: a mulher, quando ela chega nos 45, 47, ela tem um troço que chama menopausa, que passa um mal do caramba. Sim. E sente mal de noite, de dia. E isso chega sempre na mesma época? Ou tem como postergar isso aí? Tem como jogar pra frente? Tem, e depende da genética também uma né? série de fatores de alimentação, estilo de vida. Mas na mulher é um choque. Já no homem, a gente tem que prestar atenção porque a queda é lenta. Então é igual aquela história do sapo que estava numa água e começou a esquentar a água e começou a achar que tá quentinha. Quando ele viu, ele já estava cozido na água, porque foi esquentando aos poucos. Então tá gostosinho. É o risco morreu. É o risco que o homem corre, porque ele não percebe isso. Aí ele vai dando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e não liga. Já a mulher, como ela leva um choque, ela vai procurar o médico e cuida e trata. E isso é uma das explicações por que a expectativa de vida da mulher é maior do que a dos homens. Olha só. Porque as mulheres já têm... O homem vai morrendo e não percebe. Porque a mulher, ela já tem na natureza dela, olha, você virou mocinha, tem que fazer exame todo ano. Sim, é verdade. Então, o homem não tem tá isso, né? A mulher entra na menopausa, vê como é que tá esses hormônios aí. Aí já faz um check-upão, às vezes descobre outra coisa lá, uma glicose, um colesterol, um ácido úrico, uma coisa assim. Já o homem não tem esse choque, então não tem nada que leva ele ao médico para poder fazer um check-up. Aquele esturrão, então, nossa mãe, aquele pessoal que não gosta de tomar remédio, só faça exame em último caso, aí tá danado, o cara tá vivendo no século passado e não vai ter a expectativa de vida de 100 anos. Que ele poderia ter. Hoje, gente, uma criança que nasce na Europa e nos Estados Unidos, a expectativa média de vida de quem nasce hoje é 100 anos. É mesmo? A média. Hoje, a expectativa de vida já não tá aumentando? Sim. E olha que as pessoas de 80 anos de hoje nasceram 80 anos atrás.
Não a tinha, expectativa lá, sei lá, na não época tinha era nem penicilina 60 direito. anos, 50 anos, sei lá. Nossa, é verdade. Ué. Não tinha nem penicilina. E isso o pessoal já está com 80. Então, hoje, com tudo que nós temos, a questão é a gente orientar a população, as pessoas. Para envelhecer bem. Envelhecer bem e saber usar os recursos que já existem e de forma adequada. Porque outro dia eu atendi uma pessoa que ela tomava, cara, mais ou menos 18 comprimidos por dia. Ela via na televisão que, não sei o que lá, cápsula de alho é bom, aí ia todo dia cápsula de alho. Um ômega 3, ômega 6 é bom todo dia. Aí foi juntando aquele monte de coisa. Ela pela cabeça dela mesma. Pela cabeça, porque ela acha que uma coisa ruim que tem no brasileiro, ele acha que por não precisar de receita, não tem problema, é natural, é uma coisa inócua. É uma coisa que é fraca, que não vai ter problema, mas não é. Às vezes a pessoa tomando muito chá errado já vai dar problema. Então, isso é um conhecimento popular, assim, uma cultura popular errada. Ela acha que o que é fitoterápico, o que é chá, o que é de ervas, não vai dar problema, mas dá. Às vezes ela pode ter o benefício para uma coisa, mas como a erva não é filtrada, ela tem ali uns 50 componentes, ela tem um componente que ela deseja e tem mais uns 40 que ela não deseja. Isso aí pode passar por uma gastrite, pode passar por alergia, alteração, uma série de coisas que pode dar. Então aqui serve de alerta para as pessoas que vitaminas, suplementos, chás, mesmo aquilo que é natural, não quer dizer que não tem efeito colateral. E não quer dizer que não precisa de um médico por trás, exatamente, né? Exatamente. Sei lá. Isso que eu ia perguntar, porque tem assim, você joga no Google, receita pra emagrecer. Nossa. Você joga no Google, como emagrecer em tanto quantidade de tempo. Aí a pessoa tem 1 milhão de receitas, uma mais sem noção que a outra, vai fazendo um monte. Isso chega muita gente no seu consultório que já fez de tudo na vida e chega todo estragado. Eu ouço muito frequentemente assim, eu até fico com medo. Cláudio, você é a minha última esperança. Eu falei, nossa, tô frito, né? A expectativa tá lá em cima, né? Tipo assim, eu sou, meu Deus do céu. Não é eu, não. Aí eu até fico, né? Calma. Tipo assim, não era outro, não, pra você aí, né? E aí vamos entender as cagadas que a pessoa fez até chegar pra você, né? Vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem. Eu sou cheio de causa, né? Sou bom de causa, né? Bom de a gente gosta. Então, eu atendi uma paciente que queria emagrecer. E ela teve um outro colega que não estava dando muito certo o sistema dele. E com isso, ela tratou comigo e iniciou o meu sistema. Mas o que aconteceu? Ela não me avisou, mas como ela tinha comprado remédio para muitos meses do tratamento anterior, o que ela fez? Ela continuou com o tratamento do outro colega e iniciou o meu. Aí, até eu entender por que ela não tinha dado resultado em 30 dias, resultado nenhum, é muito estranho isso, sabe? Aí, conversa vai, conversa vem. Você tá tomando tal coisa? Tô. Ué, mas e a tal coisa? Tô. Ué, mas é tudo que você tava tomando antes. Ué, mas eu não parei, não. Ué, gente, mas você não veio cá. A gente não combinou, não foi combinado. Demos o dedinho, não tem aquele negócio de dar o dedinho? Combinado é combinado. Ela não queria perder o dinheiro que ela gastou com os remédios. Aí eu dei um exemplo para ela. Eu tenho 2 colegas cirurgiões plásticos que um dá um ponto na pálpebra de cima para baixo. Aqueles pontinhos para fazer a pálpebra. E o outro, ele faz um ponto interno, dentro da pálpebra. Aí eu perguntei a ela, você acha que vai dar certo fazer os 2 pontos ao mesmo tempo? Não dá, cara, para misturar as técnicas. Uma técnica é uma coisa, outra técnica é outra, não dá para misturar. Então a técnica do outro tinha produtos ali que atrapalha o resultado da minha técnica, entendeu? Porque tem óleo, tem coisas que não era para ela estar usando. Não é que fazia mal, mas não combina com a técnica que eu uso. Porque justamente eu mudei de técnica porque eu já vi que a do outro não adiantou. Para que eu ia seguir a mesma coisa que não estava dando certo? Não é? Então temos que mudar. E tem muito paciente teimoso, doutor, que você fala, ó, faz isso, isso e isso, e a pessoa fala... Tem. Tá demorando demais. Tem. E tem uns mentirosinhos também, mas é bom quando leva mulher... Uns mentirosinhos. Mas quando leva mulher ou marido, eles dedam, entendeu? É bom ir com a família. Por isso adoro. Então. Quando vai filho, quando vai alguém, fala, não, isso não é assim, não. Aí ele faz isso aqui, aí ele pede pra ficar aqui, deixa eu falar o seu quê. Aí eu tô aqui, né? Só que depois, aí eu peço a palavra, posso falar? Pode, não, eu passo a minha palavra pra ela, deixa ela falar agora. Olha. Aí pronto, entrega tudo. Isso, e o vice-versa também, né? Vice-versa também. Então, às vezes, eles são mentirosinhos, eles falam mentira pra ele mesmo, eu acho pra ele mesmo acreditar, sei lá, sabe? Pra não se sentir culpado, talvez, né? Mas com 30 anos de experiência, a gente já começa sabe, a sacar... Né?
Igual essa pessoa que chegou que não emagreceu nada. Tipo assim, como assim? Aí comecei a perguntar daqui, perguntar dali. Aí chegamos no fim da meada e agora no mês que vem você vai ver. Vai ser uns 5 quilos a menos. Olha só. E quando você faz um tratamento do endócrino, se esse é o problema, né? Se o problema é metabólico. Vamos imaginar um cenário que a pessoa ela já tá se cuidando. Ela já tá fazendo atividade física, já tá cuidando da alimentação, já tá dormindo bem. Ela vai ter um resultado muito rápido quando começa a regular o metabolismo ou depende também? Depende, porque se ela tiver... Vou te dar um exemplo da idade, né? Por exemplo, na remodelação glútea, ela tem, às vezes com uma sessão, eu já faço um glúteo, em uma sessão. Já dá para resolver tudo. Faz uma diferença. Depois eu te mostro umas fotos aqui. E já, por exemplo, uma mulher de 50 e poucos anos vai precisar de umas 3 sessões de remodelação glútea. Então, essas dificuldades, elas passam pelo fator da idade. Se você já falou que a pessoa estaria fazendo atividade física e tudo mais, que ela tem um estilo de vida bom. Sim. Mas a idade em si ela já é um fator, né? O tabagismo é outro fator. Outra coisa que é um outro fator. Tem aquelas pessoas que são muito de festas. Então, a festeira bebe muito, com frequência. Não é um alcoólatra, mas que bebe com frequência. Já tem aquela que absteme completamente. Já é outra situação. Já vai mudar. Já muda. Porque tem remédio que eu não vou poder passar para aquela que bebe com frequência. Entendeu? Já outra que absteme ou bebe muito pouco, eu posso tranquilamente passar uma outra. Então, tudo vai me direcionando para onde a gente quer chegar. Mas os resultados, via de regra, são maravilhosos. Graças a Deus, a gente tem um público legal e... Como diz a Lili, como é que você fala, Lili, que eu sou? Hein? Ela não quer falar, não. Como é que você fala que ele é? Porreta. Ele é porreta. Porreta. O médico é porreta. Agora, essa remodelização glútea... Remodelação, desculpa. É um tipo de uma harmonização? Da mesma forma que hoje se faz harmonização facial? Porque alguns produtos são até parecidos. Inclusive, o que é usado no preenchimento facial é usado no corporal, porém a molécula é um pouquinho mais espessa, porque o corpo ele exige mais volume que o rosto. Então, muitos produtos que se faz no rosto também se faz no corpo. Ácido hialurônico, por exemplo, se usa no bumbum? Usa no bumbum. Mas ele sai depois de um tempo, né? Assim sai, dura uns 2 anos, mais ou menos. Depende da marca. Depende da marca, é 1 ano e meio, 2, tem uns que dura até mais. A fábrica fala 2, mas a gente percebe que dura um pouco mais. Na verdade, quando a pessoa está a fim de fazer direitinho, a gente pede para fazer um retoque a cada ano. Então, a concentração que precisa colocar é menor, acaba ficando barato e a pessoa fica sempre bem. Não precisa esperar acabar todo o efeito para depois fazer tudo de novo, né? Entendeu? E essa parte, ela é completamente aplicável, injetável por externo. Não é um remédio que você vai precisar fazer para que seu glúteo fique remodelado. No caso da remodelação glútea, a gente está falando de uma aplicação externa e que é feita em consultório com um procedimento minimamente invasivo. Não precisa de... É bem tranquilo mesmo, sabe? Mas... no caso, como endócrino, metabólico, por exemplo, existem substâncias que te ajudam a montar mais proteína. Então, eu consigo tratar um paciente com suplementos e medicações quando necessário para ganhar volume. Por exemplo, tem um tipo de implante que eu te contei, aquele que é do tamanho de um arrozinho, e ele ajuda, por exemplo, quando você bota na mulher que ela melhora a TPM, ela também aumenta um pouquinho o bumbum e coxa. Isso naturalmente. Como efeito colateral. Exatamente. E de músculo, pensa bem. Então, uma pessoa que coloca um implante desse para tratar, por exemplo, TPM, que já ganha volume de bumbum e coxa, e ainda fizer uma remodelação glútea, imagina o corpo que ela consegue atingir. Homem, né? Também? Homem também. Eu tenho jeito. Fabinho. Você viu? Eu tenho conserto. Eu tenho conserto. Eu tô achando que ele tá querendo ficar com cinturinha, quadril largo. Eu acho. Eu tô achando que... Sabe que ele... Tá bom, Não, porque eu fiquei pensando, eu não tenho bunda. Como é que eu vou fazer como que é? Remodelação glútea. Remodelação? Como é que eu vou fazer se eu não tenho? Vai ter que criar do zero a sua, né, Fabinho? Mas o Fabinho, ele é ciclista. E aí, o que ele passa muito tempo com os glúteos doendo por causa da bicicleta. Talvez ele quer um enchimento natural, né, Fabinho? Você gastar menos um pouquinho com banco. Menos, com aquele, né, a bermudinha, né, com a espuminha e tal, Porra, dói, Pode meu. ser, hein? Não tem nada aqui pra, né? Depois de umas 3 horas de pedal, pô.
Volta sofrido, quebrado aqui. volta. Por isso que eu tô pensando, entendeu? Você captou. Você captou. É pra bike, muito É bom. da bike. Mas é muito interessante isso, porque a gente pensa em coisas separadas, né? A gente pensa, se eu for tratar o meu estético, eu vou pra um cirurgião plástico. Eu vou pôr silicone na bunda, na coxa e tudo mais. E a gente não lembra que isso pode ser uma questão hormonal que a gente pode tratar com muito mais facilidade, né? Exatamente. E de uma forma menos invasiva também, né? Tem pessoas que começam a perder muito peso e é um sintoma de diabetes. Quando a pessoa vê, ela tá usando a gordura como fonte de energia, não Olha só. a gordura e a proteína. Sim. Então ela vai ficando rapidamente Vai ficando emagrecendo. Aí quando vê, é tireoide. Ou tireoide não, é a diabetes. Diabetes. Assim como a tireoide pode fazer isso também. Entendi. Uma hora, Guma? Uma horinha, hein? Então, pra quem vai 4 horas, a gente foi 25% do tempo. Foi 25% do tempo. Olha, demais, hein? Se a gente não tivesse um outro compromisso agora, uma outra entrevista pra gravar, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pra vir sempre aqui no Tropicast, foi muito legal. Me tirou várias dúvidas, várias coisas que eu não sabia, que eu não imaginava. E a gente espera uma próxima vez pra parte 2, por favor. Parte 2, parte Vem 3, aqui no que assunto Tropicast. aqui. Ainda fiquei com várias dúvidas que eu gostaria Até de da perguntar. outra especialidade dele, que é de alergia, né? De alergia. Nossa, a gente nem entrou na parte de alergia, seria muito legal Membro voltar mesmo. da Sociedade Brasileira de Alergia Olha e só. Imunopatologia. Imunopatologia. Então precisamos, você tá já convocado, Lili, tá? você traz ele de novo? Traz ele de novo, viu, Lili? Mesmo? Traga. Olha só, Não demora, não. eu queria agradecer vocês. Cara, eu me senti tão em casa aqui que eu acho que eu vou voltar amanhã. Ah, pode Nem vir. que, nem que Vem seja pra tomar tomar um esse café cafezinho aqui, com a ó. gente. Cafezinho Eu tá fico bom. ouvindo vocês falando aqui, tomando cafezinho com vocês aqui. E ele Pode toma vir, sem doutor. açúcar, né? Toma Sem sem açúcar? Eu tomo sem açúcar, igual tá agora, com adoçante. O dia que vier, eu Tá bom. bato no peito e faço gol. Mato no Eu peito e não faço consigo. gol. Eu não consigo. Eu não Tá consigo chegando em pensar Minas? nisso. Eu não consigo, assim. Como que tem gente que toma café sem açúcar? Eu tô tomando sem Um açúcar. Tá doida? Minha mulher também tá nessa. Eu não Toma. me Eu importo fiz uma tanto, pesquisa no meu Instagram, 50% dos tomadores de café é sem açúcar e 50% é com, dos meus seguidores. Olha. E eu tô com 109 mil seguidores. beleza. Deixa eu passar meu Sim, meu suas Instagram. redes. Por Suas favor, redes sociais, aqui, lá, ó, naquela fala do câmera seu ali. livro, Oi, gente. doutor, pro pessoal saber mais. Eu Oi, não sabia gente. que você estava aí, não. Eu achei que você estava aqui. Então, é o seguinte: meu Instagram, assim como meu Facebook, assim como meu YouTube e o meu site são DR de doutor, D de dado, R, Cláudio, Ambrósio, com M de mamãe e S de sapo no final. Isso aí. Então, Bom. DR Cláudio Ambrósio. Um E prazer no- falar com vocês, gente. No seu Instagram tem todas as informações de onde achar o livro. e Tem, tudo no site, mais. o site é o mais completo, né? Que é www.drclaudiambrosio.com.br. Dali no site, você clica, já vai direto pra Amazon e já pode efetuar a compra dele virtual ou em físico. Ele Legal. entrega físico também. Legal, hein? Então, Bom pra você demais. saber mais sobre a sua saúde, siga o Dr. Cláudio também. É muito legal o conteúdo que você faz também nas redes sociais. E a gente tá muito honrado de te receber aqui. Muito obrigada, viu, doutor? Adorei. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos aí na parte 2, em É breve. isso aí, Aqui no valeu. Tropicast, Cláudio Ambrósio.